Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka, tá bom? É a professora Milka Klein, da Escola Alternativa, tá bom? Sou professora dos alunos do quarto ano único. Trabalharemos hoje o capítulo 7, parte número 2, tá? Que a tia vai pedir que vocês estejam num ambiente calmo, tranquilo, bem confortável, tá? Um ambiente que esteja longe, né, distante de ruídos e que vocês possam aproveitar da melhor forma possível a contemplação desse capítulo, tá bom assim? Então, aqui no conteúdo trabalharemos a diversidade dos povos indígenas, né, as diferenças deles, rituais e passagem que são belíssimos, e a sessão Construindo Juntos, que vai ser adaptada para esse período de pandemia, ok? Quando a gente fala da diversidade dos povos indígenas, tia, tá o texto do livro, isso mesmo, tá? O capítulo é bem sucinto, pequeno, então eu vou ler, vou explicar e vou fazer algumas anotações aqui com vocês. Quando a gente fala da diversidade dos povos indígenas, a gente fala que os povos indígenas que vivem no território brasileiro são bastante variados, eles são variados, tanto em grande quantidade, e torna o Brasil um país com a maior diversidade cultural do planeta, minha gente. Para a gente ter ideia, hoje em dia calcula-se que só língua falada de grupos indígenas existam cerca de 200, gente. É muita língua indígena falada só dentro do Brasil. Tá? A maior parte dessas línguas vem do tupi e do macro-G, né? Mas há grupos indígenas que falam a língua portuguesa, tá? Português do Brasil. Inclusive, muitas palavras faladas no nosso idioma vêm de origem indígena. Como assim? A palavra maracujá, caatinga, caju, são palavras de origem indígena, tá? Além da língua, cada um dos povos indígenas possuem costumes, olha gente, que interessante, eles possuem costumes, crenças, vivências e conhecimentos diversos, minha gente. Por quê? Né? Essas diferenças também podem ser observadas no modo de construir suas habitações, gente. A construção das habitações deles são diferentes. Tia, mas todo dia, todos os índios não vivem da mesma forma? Não, meus amores. São grupos indígenas diferentes. Então, a vivência dele, o aprendizado deles são diferentes, são dispostos de formas diferentes. Algumas tribos constroem suas aldeias, né? Colocando habitações, as suas casas, né? Montando as casas, organizando a casa no formato da letra U. Outros já, eles seguem o formato circular. Tia, e tem essas tribos? Tem sim. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá comigo. Então, aqui a gente tem a imagem, essa imagem aqui é retratada no seu próprio livro, tá? Então, o que quer dizer? A vista aérea da aldeia Aira, né? Da tribo indígena Carapapo. Então, olha só. Essa é uma aldeia disposta com habitação circular. Repara só, formato de um círculo. A tia é ótima para fazer círculo, tá? Eles estão localizados no Parque Indígena do Xingu, tá? Essa foto foi tirada no ano de 2018. Ok, assim. A tia vai passar mais adiante. E o que vai acontecer? Vocês vão fazer atividades da página 28 e 29. A tia vai aguardar aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão parar o vídeo, vão fazer a atividade e depois retorna o vídeo para a gente dar continuidade, tá bom assim? Então, a tia aguarda vocês. Beijo. Bom, quando a gente fala aí dos rituais de passagem, tá? Então a gente fala o seguinte: os rituais de passagem são cerimônias ou festas que representam mudanças que são relacionadas à vida das pessoas de uma comunidade. Como assim, tia? Como assim? Vamos dar um exemplo. Em muitas sociedades existem rituais associados a algumas fases da vida, gente. Então, na sociedade em que a gente vive, tem a festividade gestacional, de nascença, né, do casamento, funeral. Tem essas festividades que são diretamente relacionadas à vida, à passagem de uma vida da pessoa, que ela deixa de ser criança, vira adulta, que ela deixa de viver com os pais para montar a sua própria família, né? Ou o nascimento de uma criança na família. São rituais de passagem da vida de pessoas, tá? Nossa, tia. Pois é. Aqui continuando, ele fala: vários povos indígenas do Brasil possuem rituais de passagem também, só que os deles são referentes à tradição deles, à cultura deles, tá? Em seguida, a gente tem aí o ritual de passagem dos grupos do Ialauá, olha, gente, que significa Iaualapiti, né? Que o ritual é chamado de Tapanauana, tá? Conhecido como a festa do peixe. Então, tia, vamos falar só um pouquinho sobre a festa do peixe? Vamos sim.
Qual é a função? Ela serve para alegrar a aldeia, gente. Tem uma festa de alegrar, para alegrar essa aldeia. A gente tem imagem aí, a imagem é belíssima, essa fotografia, ela tá no seu próprio livro, tá? Temos o grupozinho indígenas aí. E o Alapiti, tá? A festa Tapanauana, em Gaúcha do Norte, em Mato Grosso, de 2017. A gente consegue ver várias características indígenas. A gente vê a construção, gente. Repara a construção, né? A habitação deles. Repara também que as vestimentas, as vestes dele, as roupas. A gente consegue identificar diferenças de grupos, tá? Quanto à idade. Então, a gente tem crianças, temos adultos também, tá? Então a gente vê a ornamentação, então a gente vê as pecinhas, as ornamentações aqui no corpo dele. A gente vê as vestimentas, as roupinhas, tá? A pintura corpórea. Então olha que interessante, a pintura no corpo, tá? Isso tudo é feito para representar. Aí, tia, representar o quê, tia? Vamos, volta lá. É uma festividade para alegrar a aldeia, tá? Alegrar a aldeia. Voltemos. Então, no próximo slide, os Cricati, da aldeia indígena São José, localizada no município de Montes Carlos, no Maranhão, realizam a tradicional festa do Ceveiro. Então, ó, tem outro nome, aqui a gente chama de festa do Ceveiro, que ela marca a passagem da infância, gente, para a fase adulta. Então, também é um ritual de passagem, tá bom? Nesse ritual participam pessoas que são homens e mulheres de que idade de 12 a 17 anos. Olha só, são bem jovenzinhos. Elas ficam trancadas durante 3 meses no ceveiro, uma casa bem pequena feita de palha de palmeira. E nesse período, o que, que vai acontecer? Eles vão ter um contato específico com os seus guias, tá? E geralmente são líderes da aldeia. Então, esses líderes vão ficar responsáveis por alimentar e ser responsável pelas necessidades de cada jovem. Tá certo assim? Bom, depois os habitantes da aldeia são organizados em grupos que são identificados com nomes de animais de caça. Então, cada grupo vai ter o nome de um animal de caça. Eu quero a jaguatirica, tá? Bom, esses grupos são levados ao pátio da aldeia, onde fica o cerveiro, para a realização da festa. Lá o líder faz um canto de agradecimento. Em seguida, os jovens pertencentes de cada grupo deixam o cerveiro e os seus corpos são pintados com tinta extraída de frutos. Então, são tintas extraídas da natureza. Então, que cores? O genipapo vai ser responsável pela tinta preta, o urucum pelo corante vermelho, gente. Que maravilha, tá? Já com as pinturas referentes ao grupo aos que pertencem, os jovens são levados pelos líderes para um lugar mais afastado, onde ocorre outra cerimônia, tá? E nesse local, os futuros adultos ficam em fila em frente a 2 toras de madeiras pintadas e os líderes voltam a cantar para agradecer por aquele momento. Então, olha que interessante. Então, em outro momento, em um outro lugar afastado, a cerimônia da continuidade, tá? E eles são colocados de frente a uma tora de toras de madeiras pintadas, e os líderes voltam a cantar, agradecendo novamente o momento, a vida deles, o amadurecimento desses jovens, tá? Os jovens, eles são carregados nas costas por membros dos seus grupos até a sede da aldeia. Então, eles fazem o retorno novamente, volta à sede da aldeia. As toras de madeira são levadas por 2 homens que correm pela estrada em direção à aldeia. No caminho, outra dupla pega as toras e as leva para a aldeia. Então, olha que interessante, é revezado o percurso que é levado essas toras. Na sede da aldeia, os jovens se apresentam vestidas com a última etapa do ritual. Então, olha só, a gente vai para a última etapa. Tia, tem tanto ritual? Tem, sim. Os líderes cantam e dançam diante dos novos adultos, posicionados em fila. Então, todos enfileirados e cantando para os jovens que agora são considerados adultos. Seguindo a tradução do Cricati, a partir desse momento, os novos adultos eles terão a permissão para se casar e participar de reuniões com as lideranças. Olha que interessante. Mas continuam dependentes de suas famílias. Então, eles são considerados adultos já. Mas lembrando, eles ainda são dependentes das famílias, tá bom?
Em seguida, a gente tem aí a sessão Construindo Juntos. Essa sessão vai ser feita de forma individual. Qual é o fundamento dele? A gente vai fazer o quê? Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? E organizar no formato de infográfico. Como assim? Vocês vão juntar os elementos, né? Os elementos de texto, né? Vão produzir o texto e junto com o texto vocês vão colocar imagens que contemplem o assunto, tá? Que está sendo abordado. Tia, o que é que a gente vai trabalhar? Então, eu quero que vocês pesquisem grupos indígenas que vivem atualmente no Brasil, tá? O que é que eu quero? Eu quero como eles vivem, o que comem, quais são os seus costumes, as tradições. Tia, e se tiver mais coisas importantes, será que eu posso colocar? Claro, meu amor, claro que sim. Tá certo assim? Na data combinada, vamos levar para a sala no retorno, né? Depois dessa suspensão dessa pandemia, com fé em Deus vai ser logo, a gente retorna e faz a exposição em classe. Tá bom, meus amores? E, enfim, eu vou me despedindo aqui, deixando vocês com as atividades da página 30 e 31, tá? Desejo um bom estudo a todos, grande beijo e até mais.